Após um novembro fabuloso com uma forte valorização do Ibovespa, muita gente já começa a se perguntar se a performance desse ano, quase 20% de subida, irá continuar no ano que vem. E para falar desse assunto, nesse último episódio do Viver de Ações do ano de 2023, falarei sobre os potenciais gatilhos de subida em 2024, vou dar uma passada geral na carteira e fazer novos aportes utilizando o critério da fórmula mágica do Joel Greenblatt. Inclusive, um desses aportes pode ser meio polêmico, tendo em vista o vídeo que eu gravei na segunda, falando sobre a federalização de sementes. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, dar uma passada na carteira, falar sobre novembro, comprar novos papéis ou na verdade aportar mais os papéis que já tenho, que esse é o objetivo deste vídeo, vou lembrá-los que o Viver de Renda, meu curso de educação financeira, não está aberto no momento, mas nós teremos novas turmas em 2024. Então se você quiser entrar na lista de espera para fazer parte desse treinamento, que se não é o mais longevo, é um dos mais longevos que nós temos no mercado, comecei em 2017, me vejo fazendo isso até sei lá quando. Estamos na edição número 23 do Viver de Renda agora. Inclusive a turma começou hoje e me vejo fazendo a turma 50, ou seja, teríamos mais do que o dobro de edições que já foram feitas. Para quem quiser conhecer mais sobre treinamento, há um link aqui no qual você pode se cadastrar e será avisado se tivermos novas vagas. Garanto que valerá muito a pena, o treinamento é muito bom. Agora falando sobre o mês de novembro, nós tivemos um baita de um mês positivo para ativos de risco no geral, dentre eles as ações negociadas na nossa bolsa de valores. O Ibovespa, ele chegou a se aproximar dos 130 mil pontos e fechou o mês em 127.331 pontos, marcando a maior alta mensal num período de 3 anos. Apenas nesse mês o índice subiu 12,54%. Caramba, Bruno, e por que essa forte subida? Entre vários motivos que podem estar conectados a isso, porque não dá para falar apenas de uma coisa, mas há um motivo preponderante que afetou não só a bolsa brasileira, mas as bolsas ao redor do mundo, que foi a questão da taxa de juros americana de longo prazo, porque a de curto prazo, a Fed Funds Rate, se manteve inalterada, ter cedido, ela caiu. Vocês devem se lembrar de vídeos que eu fiz mostrando que essa taxa de longo prazo, da Treasury de 10 anos, por exemplo, havia passado de 5%. A Treasury seria o equivalente ao nosso título público aqui, ou seja, o nosso título do Tesouro. E agora essa taxa já caiu para 4,5%. Parece uma queda pequena, mas ela dá um grande alívio no mercado. E com essa queda, os ativos de risco andaram. Como eu disse, nossa bolsa mais de 12%. Se você pega o S&P 500, ele subiu quase 8%, 7,79%. E o dólar aqui fechou em queda, que é o 2,5% em novembro. No ano, ele acumula uma queda de menos 7,32%. O que é bem interessante, tendo em vista que a gente está tendo um diferencial de juros entre os nossos juros aqui no Brasil, que está em queda, com mais projeções de queda à frente, e o juro americano, que está parado, cada vez menor. Mas o estrangeiro está com bastante apetite pela bolsa brasileira. O fluxo de dinheiro estrangeiro na B3 entre os dias 1º e 27 de novembro, que é o dado que eu tenho até o momento, foi de 17,5 bilhões de reais. É o maior valor mensal de 2023. Então todo esse fluxo chegando aqui foi responsável por uma bolsa em alta, enquanto o dólar caiu. Apenas para dar uma dimensão de como esses 17,5 bilhões são muita coisa, para o nosso mercado, se você pega uma comparação desse fluxo que é negociado lá fora, ele acaba parecendo irrisório. Mas comparando o resultado de novembro, os 17,5 bilhões, com outubro, em outubro nós tivemos 2,87 bilhões de fluxo estrangeiro. E em setembro nós tivemos 1,69 bilhões. Então, comparando com setembro, é um movimento 10 vezes maior, o que ajudou a impulsionar o nosso mercado. E aí, logicamente, se o mercado subiu, o que aconteceu com a nossa carteira foi que, entre mortos e feridos, porque tivemos uma queda relevante em um dos papéis, salvaram-se todos, a carteira subiu também. E para mostrar como é que ela está agora, eu vou entrar aqui na plataforma do MyProfit, o programa que eu uso para consolidar minha carteira e facilitar minha vida na hora de declarar o meu imposto de renda, que foi inclusive criado por um aluno da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron. Se você quiser conhecer esse programa, há um link aqui na descrição com 10% de desconto. Ou você pode pegar um link em qualquer lugar e utilizar o cupom PERINI10 para ter esse mesmo desconto. Dentro aqui da parte do meu patrimônio no MyProfit, veja que ele separa o patrimônio da carteira e eu coloquei do menor para o maior. Veja que a menor posição da carteira atualmente é CEMIG, a maior é Bradesco, e aqui no meio do caminho nós temos outros 8 papéis: SLC Agrícola, Sanepar, B3, ENGIE, Copasa, a estatal de Minas Gerais que mexe com distribuição de água e coleta de esgoto, Klabin, Banco ABC, Transmissão Paulista. No total nós temos quase 600 mil investidos. Se a gente coloca aqui uma visão agrupada por categoria, nós temos quase 30% em elétricas, 28% em bancos, 17% em saneamento, 9% em papel e celulose, 7% no agronegócio. Se eu somo os dois,
considerando que são commodities, cerca de 16%, e temos 8,5% praticamente no financeiro que não são bancos, que seria B3. Então veja que meus 10 papéis estão distribuídos em 6 setores, mas eu colocaria aqui 5, né? Papel e celulose eu vou juntar junto com o agronegócio, porque afinal de contas são empresas de commodities. Olhando melhor o comportamento desse portfólio, vamos aqui na parte de posição detalhada. Na posição detalhada, eu consigo ver qual é a variação do meu preço médio para o preço atual. Isso aqui não conta dividendos, então veja as posições nas quais eu estou no lucro e aquelas posições nas quais eu estou no prejuízo. Ordenando aqui daquelas mais lucrativas para as menos lucrativas, inclusive com prejuízo, veja que dos 10 papéis nós temos prejuízo em 3. 2 prejuízos pequenos e um prejuízo maior. CEMIG, que caiu bastante no mês de novembro. No final do mês já estava dando uma leve recuperada, mas não foi muita coisa, por conta de uma possível federalização, ou seja, o estado de Minas Gerais passar a CEMIG, não só CEMIG, mas Copasa também, e mais uma empresa que não era listada, a Codemig, para o governo federal, visando abater o valor das empresas da sua dívida. Se isso vai para frente ou não, não há como saber. Eu gravei um vídeo sobre esse assunto especificamente na semana passada, para quem quiser assistir eu vou deixar aqui o card para que você possa ver. E desde lá nós não tivemos muitas novidades, tanto que CEMIG caiu quase 20%, recuperou uma pequena parte dessa queda, mas esse gap não fechou. E o que deve acontecer é, se essa chance sair realmente do radar, esse gap vai fechar. Se a federalização for acontecer, talvez ela venha a cair mais. Só que não dá para saber se irá acontecer de fato e nem quando irá acontecer, tendo em vista que da última vez que nós tivemos federalização, lá nos anos 90, quando bancos dos estados foram passados para a União, esse processo foi muito demorado. Até porque nós devemos lembrar que, ao contrário do que acontece no movimento de aquisição no setor privado, quando você faz uma oferta e depois faz o due diligence para saber se realmente vai pagar aquele valor pela empresa, no setor público o processo é ao contrário. Primeiro o Tesouro vai ter que levantar todas as informações da empresa, os passivos cíveis, trabalhistas, previdenciários, chegar a um valor para fazer a oferta. E o negócio pode vir a não se concretizar. Pegando lá atrás, esse processo durou 2 anos para os bancos públicos. Hoje, mesmo que você coloque um ganho de tecnologia, não acho que seria algo inferior a 1 ano. Então a gente pode ver o preço de CEMIG andando de lado durante bastante tempo, buscando uma definição. Se vai ser federalizado, pode vir mais queda? Pode, porque talvez já tenha vindo uma queda que seria o equivalente a essa realmente proposta acontecer. Eu acho que não, deveria cair mais um pouco. Ou se não vai acontecer, aí o preço tende a se recuperar. Sendo que se acontecer a federalização, tem que ver como é que vai ser também, porque tem empresas federais que estão indo muito bem, como é o caso de Banco do Brasil. Há outras que podem ter mais intervenção, como é o que se espera que venha acontecer em Petrobras, principalmente com a aproximação de uma eleição, já que é sempre uma tentação muito grande para se controlar o preço de combustível. E numa empresa de energia elétrica, a mesma coisa poderia acontecer. E vamos lembrar que o governo agora não tem mais a Eletrobras na mão. Então ter uma CEMIG na mão, uma, entre aspas, mini Eletrobras, seria bem interessante em termos políticos para o governo, mas não tenderia a ser interessante para o acionista minoritário. Os outros 2 prejuízos bem mais leves são de B3, menos 4,5%, e não que tenha acontecido algo de especial com B3, simplesmente uma variação normal de mercado, e de SLC Agrícola, de menos 2%, uma variação também considerada normal, não aconteceu nada de específico com a empresa desde que ela foi colocada aqui na carteira. Se a gente olha agora na outra ponta, cabe um destaque para a Sanepar, que é uma das menores posições da carteira. Se eu coloco aqui pelo total atual, ela fica atrás apenas de CEMIG, que caiu 12%, por isso se tornou a menor, SLC e depois nós temos Sanepar. Foi uma das primeiras ações que eu coloquei no Viver de Ações e subiu pra caramba, porque a empresa tem conseguido aumentar seus lucros trimestralmente, e com um belo aumento de lucros, diga-se de passagem. E se eu olho a maior posição, nós temos Bradesco, que está com uma valorização até interessante, voltando aqui para a parte dos ganhos, seria o 4º papel que mais subiu antes de nós colocarmos na conta os dividendos, e é de longe a maior posição da carteira, né? Junto com a ABC, acaba sendo o segmento também no qual tenho mais exposição, que é o bancário. Agora veja que nós chegamos a 10 nomes, montados ao longo do ano, então não foram todos de uma vez. Então vamos considerar também que aquelas posições que já têm mais tempo tiveram mais espaço para mostrar resultado, como foi o caso de Sanepar e de Copasa, que é a segunda maior subida. Apesar da notícia da federalização também envolver Copasa, só que Copasa só tem ações ordinárias, então se realmente fosse rolar uma aquisição por parte da União das empresas estatais de Minas Gerais, para o acionista de Copasa, que é um acionista ordinário, aquilo aconteceria nos mesmos termos do acionista controlador, até porque o tag along de Copasa é de 100%. Para a CEMIG, a ação preferencial não tem tag along, por isso ela caiu tanto. A ação ordinária, a CEMIG 3, tem, mas é de 80%, então ela caiu, mas a queda foi menor. Olhando agora para o resultado com dividendos, vamos aqui na parte de painel de proventos, descendo mais para a gente ver como é que foi o mês de novembro, nós tivemos um mês com boas distribuições. Um yield on cost na carteira de 0,87, ou seja, o que eu ganhei de dividendos dividido pelo preço médio da carteira, vezes 100, deu 0,87.
2017. Se a gente clica para olhar de onde veio esse dinheiro, veja que nós tivemos juros sobre capital próprio de Bradesco, um belo pagamento de Copasa e também um pagamento de Klabin. E olhando o desempenho como um todo, indo em minha rentabilidade, aqui nós vemos como é bom ter diversificação, porque veja que apesar da forte queda de CEMIG, a carteira continua rendendo muito bem no ano. Sendo que em CEMIG eu dei um baita de um azar, foi praticamente comprar, e depois que eu comprei, o Romeu Zema deve ter visto o vídeo e falou, vou ferrar com a vida desse cara, e foi lá e falou da federalização. Então não deu para colher nenhum benefício, não teve dividendo caindo, nada disso. E mesmo com a queda forte, a carteira ainda acumula uma performance no ano de 21,88%, aqui desde que a série foi criada. Como nós temos todo o nosso investimento em ações, o mais adequado é comparar com o Ibovespa, estamos levemente acima do Ibovespa, com 20,24%, e ganhando com folga do IPCA, do IFIX e do CDI. Se a gente olha aqui a parte gráfica, e aqui nós temos outros indicadores. Veja que o pessoal do MyProfit colocou o IDIV e também um S&P 500. Veja que comparando com todos, a carteira está ganhando de todos. Já esteve bem mais acima do Ibovespa, né? Acabou que essa queda de CEMIG limitou um pouco a nossa alta. Mas acredito que no longo prazo a gente tem a recuperar ainda mais essa vantagem. Quando eu desço para ver o que aconteceu no mês de novembro, veja que nós subimos até um pouco menos do que o Ibovespa. Mas como a gente tinha lastro, tinha espaço de sobra, continuamos ganhando do índice. Agora, voltando para a parte do meu patrimônio, o que eu vou fazer em termos de aportes, para depois falar sobre expectativas para 2024. Você olha aqui na carteira, no valor atual, se eu fosse pensar em comprar as ações, as que me dão menos exposição, eu compraria Sanepar 11, SLC Agrícola e CEMIG 4. Mas esse critério de comprar aquilo que eu tenho menos exposição não é o melhor critério, né? A gente tem que comprar aquilo que está mais atrativo. E aí o que eu fiz foi abrir todas as empresas que eu tenho no meu portfólio para olhar os indicadores. Eu passei por todas: Bradesco, ABC, B3, Sanepar, Copasa, CEMIG, Transmissão Paulista, ENGIE, Klabin e SLC. Veja inclusive que eu agrupei por setores, né? Bancário, financeiro, a parte de saneamento, elétrico e commodities. Várias das empresas negociando abaixo do valor patrimonial, como é o caso de Bradesco, Banco ABC. Só que para esse vídeo, para definir o critério de aporte, eu queria usar algo diferente e decidi pegar a fórmula mágica do investidor Joel Greenblatt para decidir onde eu vou aportar. O Joel Greenblatt, ele conseguiu bater o mercado americano numa época em que o mercado era menos tecnológico, é verdade, mas não tão distante assim. Ele fazia isso nos idos dos anos 2000, utilizando dois critérios simples para selecionar as ações nas quais ele ia investir. Ele queria aquela ação que desse mais lucro comparado ao preço que ele estava pagando, e o indicador que pode te mostrar isso é o Earnings Yield. Se eu falo para você, por exemplo, que uma ação dá R$1 de lucro no ano e o preço dela é de R$10, esse R$1 não quer dizer distribuição de dividendo, quer dizer que a empresa, por exemplo, que vale R$1 bilhão e tem 100 milhões de ações, ou seja, cada ação custa R$10, deu um lucro de 100 milhões. Dividido pelos 100 milhões de ações, R$1 por ação. Eu vou dividir esse R$1 pelos 10, vai dar 0,1, vezes 100 daria 10%. Esse seria o Earnings Yield, que você pode reparar que é simplesmente o contrário do PL, né? Ao invés de ser preço sobre lucro, vai ser o lucro sobre o preço, só que multiplicado por 100 para dar em percentual. E além de querer comprar essas empresas que eram mais lucrativas no momento, considerando os últimos 12 meses frente ao seu preço atual, ele queria empresas que tivessem uma capacidade muito boa de investir o capital e ter rentabilidade. Porque se elas eram muito boas em fazer isso, provavelmente continuariam sendo boas no futuro. Então o que ele fazia era observar também aquelas empresas que tivessem um ROIC, uma rentabilidade sobre o capital investido, mais alto. Ele colocava essas empresas em rankings e pegava aquelas que tinham a melhor pontuação. Digamos que eu coloque as 400 empresas de Ibovespa num ranking. E uma fica em primeiro porque o seu PL está muito baixo. Só que ela tem um ROIC muito ruim, ela fica lá no meio, em 200 no ROIC. Então você soma os dois rankings, 201. Aí tem uma outra empresa que ficou em 50 no PL, mas ficou também em 50 no ROIC. Você soma os dois, dá 100. O menor número mostra que essa empresa é mais interessante segundo a metodologia do Joel Greenblatt, que é muito simples, como você pode ver, mas que também tem critérios inteligentes de escolha. Então o que eu fiz? Peguei as 10 ações da minha carteira e botei numa tabela para ver quais estariam melhor posicionadas nesse momento para receber um aporte. Colocando a tabela na tela, veja que eu coloquei 8 nomes aqui. Não coloquei Bradesco e Banco ABC, por dois motivos. O primeiro deles é que em bancos você não tem esse indicador do ROIC, da rentabilidade sobre o capital investido. Ah, você poderia pegar um outro indicador então para dar uma olhada. Olha, eu até poderia, mas também são duas ações que fazem parte do setor ao qual mais estou exposto. Bradesco já é a maior posição. Quando soma com a ABC, torna o segmento bancário aquele que é o maior na minha carteira. Então, apesar de achar o preço das duas empresas atrativo, porque afinal estão negociando abaixo do valor patrimonial, elas são rentáveis, eu espero que Bradesco seja mais rentável nos próximos trimestres, eu tirei elas da lista. Sobraram 8 ações. Aqui nós temos o PL de todas e o ROIC de todas. Sendo que eu coloquei no ranking de 1 a 8, considerando primeiro o PL, e de 1 a 8, considerando o ROIC. O menor resultado vai ser aquela empresa que é mais atrativa para aporte.
forte. Antes até de fazer isso, já olhando os indicadores, eu intuí que o melhor resultado seria CEMIG, e de fato foi. Veja que CEMIG ficou com uma classificação no final que somou 4, porque ela foi a primeira em termos de PL, a que está mais barata, e com uma boa rentabilidade sobre o capital investido, ficou em terceiro nesse critério. E as outras duas de pontuação mais baixa, ou na verdade 4, porque tivemos um empate, são SLC Agrícola, que ficou com 7, Engie, que ficou com 8, tem um PL mais alto, mas tem o maior ROIC da lista, e Sanepar, que somou também uma classificação 8, porque está muito barata, e tem um ROIC que ficou em 6, mas ela ficou com o número 2 no ranking do PL. Eu poderia aportar nessas 4 aqui. Só que como eu já vou realizar um aporte em CEMIG, que foi a primeira do ranking, que é a do setor elétrico, eu vou tirar a Engie. E vou ficar apenas com os outros 3 nomes. Então vou comprar CEMIG 4, SLC e Sanepar, o que coincidentemente acabou batendo com os 3 nomes aos quais eu tenho menos disposição na minha carteira, são as 3 menores posições. O que eu pretendo fazer é comprar cerca de 20 mil reais de cada uma. Poxa, Bruno, mas tem o risco da CEMIG ser federalizada. Sim, de fato há esse risco, mas perceba que aumentar minha posição em 20 mil reais em CEMIG significa, percentualmente comparando com a minha carteira, agora, sem contar que eu vou colocar mais 40 mil nas outras 2 empresas, significa aumentar minha exposição em 3,4% em CEMIG na minha carteira atualmente. Se eu for considerar a carteira após o aumento nas outras, ainda seria um pouco menos do que isso. E aí eu lembro também que, além da carteira de ações, eu tenho carteira de fundos imobiliários, eu tenho Bitcoin, eu tenho ativos de renda fixa. Até tenho uma ideia de colocar esses outros ativos para dentro de uma carteira geral, talvez eu faça isso no ano que vem, de modo que, na realidade, é muito menos do que 3%. No final, vou estar aumentando em menos de 1%, considerando só a carteira de fundos imobiliários, aquela que aparece aqui no canal, minha posição. Então não é um aumento do tipo tudo ou nada, não vou comprar para fazer um preço médio pensando, né, agora vai. Não é nada disso. Como eu já disse no vídeo específico sobre a federalização, eu não sei o que irá acontecer no futuro. E há o risco de que, de fato, a federalização venha a acontecer. Eu acho que essa chance é menor do que de ela não acontecer. Contudo, o mercado não tá nem aí pro que eu acho. Se acontecer de fato, pode ser negativo, vai cair mais. Pode não ser, pode já ter caído. E se eu ver que vai ser negativo, zero amores. Eu simplesmente vendo a posição. Caso eu tenha um prejuízo, eu anoto o prejuízo. Isso vira um ativo. Porque no final, quando eu for vender uma posição com lucro, eu posso pegar esse lucro, compensar do prejuízo e não pagar imposto. Então, se eu achasse realmente que CEMIG já havia perdido o fundamento, eu não só não estaria comprando, como estaria até vendendo o CEMIG. Mas isso não aconteceu, pelo menos não ainda. Pode ser que eu esteja errado e que no final perca um dinheiro a mais com isso? Pode, mas isso faz parte do jogo. Se eu não comprar aquela empresa que está mais atrativa agora nesse momento de queda, provavelmente eu iria me arrepender no futuro. Com o Bradesco, por exemplo, sempre que ela caiu bastante, eu olhei e falei, isso aqui vai passar, eu comprei e acabou dando um bom resultado. Que eu espero que fique ainda melhor no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Feito esse disclaimer, vamos às compras. Estou com o home broker da corretora Rico aberto, já tenho Sanepar e CEMIG aqui para a gente poder observar a variação de preços, ambas com uma liquidez interessante, um spread baixo. Vou comprar primeiro Sanepar, mais ou menos 20 mil, então vou comprar cerca de 800 ações de Sanepar. Vou dar ordem a 26,47, vai ficar como primeiro da lista. Fiz o envio da ordem, ela está aberta. Próxima compra CEMIG 4, vou comprar 1.800 ações, chega muito próximo do valor de 20 mil reais. Está aqui 11,01, 11,02. Vou colocar 11,02 e ela vai executar na hora aqui, pelo menos parte dela. Bom, já foi tudo. E a última, SLC Agrícola. Coloquei 500 ações, vai dar um pouco menos de 20 mil reais. É que 600 já passaria 2 mil reais a mais. Aí talvez eu não tenha dinheiro aqui para executar a ordem. Então vou colocar um pouco menos. Aumentar 1 centavo aqui para ficar com uma primeira na lista. E pronto, a ordem está aberta. Provavelmente vai ser executada daqui a algum tempo. E aí talvez fique a dúvida, poxa Bruno, mas a bolsa subiu tanto em novembro, não estamos caros? Não era melhor esperar para fazer esse aporte? E com esse ensejo eu já entro aqui nas expectativas para 2024, porque veja que a gente não está caro ainda considerando dados históricos. Se a gente pega, por exemplo, o PL do Ibovespa, atualmente a gente está negociando na casa de uns 7,39, enquanto a média histórica é de 11, então estamos abaixo da média. Como eu já mostrei também, nós temos uma demanda do investidor estrangeiro pelas nossas ações. Brasil e México têm sido muito demandados. Então, se isso continuar no ano que vem, esse preço que alguns acham que está caro agora, após a subida de novembro, na verdade vai se mostrar muito barato. É lógico que há um risco fiscal que já se materializou esse ano e provavelmente vai continuar no ano que vem, apesar das medidas visando uma maior arrecadação. Tivemos a aprovação agora da lei para tributação de offshores, de fundos exclusivos, de pessoas físicas no exterior, de cripto no exterior, mas isso sempre tende a arrecadar menos do que era esperado. Só que parece que o investidor não está ligando muito para esse risco fiscal. Isso segundo palavras do Mário Mesquita, o economista
economista-chefe do Itaú. E de fato, né, enquanto o risco fiscal aumentou, mesmo assim a bolsa subiu, tendo em vista que os juros americanos caíram. E esse é um outro ponto, queda de juros, tanto lá fora quanto aqui. Lá fora, a Fed Funds Rate não caiu, ela está estabilizada. Mas já tem muita gente projetando quedas para o começo de 2024, primeiro semestre ainda. E aqui nós já temos queda de juros. Começou em agosto, está avançando até agora. Para a última reunião de dezembro, se espera mais um corte de 0,5% na Selic. E aqui eu vou relembrar um estudo que nós já abordamos aqui no canal, mostrando a correlação que existe entre queda da Selic e aumento da bolsa. Lembrando que correlação nem sempre implica em causalidade, mas no caso dos investimentos acaba implicando, principalmente por dois motivos. Um deles é o investidor que olha para o menor retorno em renda fixa e começa a buscar alternativas que irão pagar mais, como por exemplo bolsa. E outro é o fato de empresas muito alavancadas, ou que querem se alavancar, terem o menor custo de capital quando as taxas de curto prazo estão mais baixas. E aí, se a gente pega essa correlação para dar uma olhada, ao longo de 6 ciclos de queda de juros, o que aconteceu? No primeiro ciclo, entre março de 2003 até junho de 2004, os juros caíram de 26,5% para 16%. Talvez alguns se assustem, né, com juros de 26,5%, mas no Brasil a taxa chegou a quase 50% já, isso após plano real. Em todo caso, quando tivemos essa queda de quase 10 pontos percentuais, a bolsa subiu 87,6%. Bolsa entenda Ibovespa. No segundo ciclo, de setembro de 2005 até setembro de 2007, os juros caíram de 19,5% para 11,25%. A bolsa subiu 91,4%. Terceiro ciclo, de dezembro de 2008 até setembro de 2009, os juros caíram de 13,75% a 8,75%. Com esses 5 pontos de queda percentuais, a bolsa subiu 63,8%. O quarto ciclo já registrou um resultado diferente. Ele foi de junho de 2010 até setembro de 2012. Os juros caíram de 10,25% para 7,25%, 3 pontos percentuais de queda. E nesse período não houve valorização da bolsa, ela ficou no mesmo patamar. Contudo, vai um disclaimer para esse período. Foi o período do governo Dilma, da gestão do Tombini, quando ele derrubou a Selic com a inflação em alta. Então o mercado não se animou muito com isso, porque eles viram que era um movimento artificial. Talvez por isso a bolsa não tenha subido. E esse talvez aqui é meio que um eufemismo, porque foi um forte motivo para ela não ter subido. Quinto ciclo, de setembro de 2016 até março de 2018, os juros caíram de 14,25% até 6,5%. Nesse ciclo eu já estava aqui no YouTube. E a bolsa subiu 46,3%. E o último período de cortes, antes desse que nós começamos em agosto de 2023, foi aquele no qual os juros caíram de 6,5% para 2% entre junho de 2019 e setembro de 2020. E aqui a bolsa não subiu, ela caiu 6,3%, mas vamos lembrar que durante esse ciclo de corte de juros nós tivemos a pandemia. E por mais que a bolsa tenha caído nesse período específico do corte, o que aconteceu depois do corte foi uma rápida recuperação. De modo que no final desses 6 ciclos, veja que 4 foram muito positivos, um foi benigno, a bolsa ficou parada, sendo que era um ciclo artificial do segundo mandato do governo Dilma, e apenas um foi negativo, mas por conta de uma pandemia no meio do caminho. Então, geralmente, quando você tem esse ciclo de queda de juros, acontece o que a gente está vendo agora. Até porque a gente está barato. Estava mais barato ainda, mas ainda estamos baratos, que é a subida da bolsa. Se a gente pega aqui uma média, a cada 1% de corte na Selic, na média, o Ibovespa teve um retorno de 7,5%. E quanto mais a Selic pode cair, bom, é sempre complicado você tentar fazer previsões, sobretudo sobre o futuro, como dizia Niels Bohr, mas a estimativa é de uma Selic em 9% no final de 2024. Aqui citando dados do último boletim Focus. Se vai chegar até esse patamar mesmo, bom, só saberemos no futuro. Contudo, apesar da alta desse ano, muito puxada agora pelo final, em novembro, pode ser que a gente tenha mais no ano que vem. Seria muito bom que a gente tivesse mais controle fiscal. Isso asseguraria realmente que nós teríamos um movimento de alta mais prolongado. Agora, ainda que a gente não tenha o rigor fiscal, como estamos baratos, com uma demanda do estrangeiro, como há juros caindo aqui no Brasil e que podem começar a cair também em outros países, com destaque especial para os Estados Unidos, afinal de contas eles acabam balizando os investimentos no mundo inteiro com essa taxa de juros, pode ser que 2024 seja um ano positivo, assim como foi 2023. E aí eu quero saber a sua opinião. Será que de fato 2024 será positivo ou não? Apesar desse ano positivo, em 2024 chegarão as consequências de mais gastos. É o ano que vai sair, por exemplo, o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no final de 2024 vai embora e o mercado já se adianta, vai querer saber quem vai assumir. Então há motivos para acreditar também que pode ser negativo. Então, se você tem outros motivos, deixa aqui nos comentários. Como eu sempre digo, assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.